alunos do 7º ano. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o espaço rural brasileiro. Espero que esteja tudo bem e que vocês estejam cumprindo, seguindo as orientações que temos enviado para vocês, tanto no Google Classroom, no blog da escola e também na agenda escolar, certo? Bom, nós vamos conversar um pouco sobre o espaço rural brasileiro. O Brasil, por ser um país de dimensão continental, nós temos muitas áreas urbanas, mas também temos muitas áreas rurais ainda, tá? Bom, o que compreende cada um desses espaços? O espaço rural compreende as áreas de fazendas, sítios e chacras. Nessas áreas são desenvolvidas atividades agropecuárias, plantações e criações de animais, e o extrativismo. O extrativismo é a atividade de extração da natureza daquilo que ela pode oferecer para servir como base para a indústria e até mesmo para o consumo direto da população. As matas, gente, e florestas também fazem parte do espaço rural, ok? Bom, o Brasil é um país hoje ainda, né, um país com atividade rural, agropecuária bastante fortalecida. Uma parte considerável da nossa economia depende do setor agropecuário, ok? Então, o espaço rural constitui um espaço de muita importância para o nosso país, né? Necessitando assim de um olhar mais criterioso do governo, implantação de políticas públicas voltadas para as atividades agropecuárias, ok? O Brasil é um grande produtor ainda, né, de produtos de gêneros agrícolas, tanto de animais quanto de agricultura e até mesmo do extrativismo, tá bom? O que caracteriza o espaço urbano? São áreas que apresentam maior quantidade de construções, estradas, casas, prédios, entre outros estabelecimentos, e também abrigam a maior parte das atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços. Veja a diferença entre esses dois espaços. Um espaço com muitas construções, com construções verticais, com grandes avenidas, um fluxo muito grande de pessoas, constituindo então o espaço urbano. E o espaço rural, constituído por mais elementos da natureza, ok? O espaço rural. Bom, no Brasil nós temos presenciado a expansão da fronteira agrícola, ou seja, nas últimas décadas tem havido um crescimento muito grande da agropecuária para as regiões norte e nordeste, ok? No que se refere à urbanização, o que seria urbanização? Aumento da área da cidade. O que tem feito com que as áreas da cidade tenham aumentado? O que tem contribuído para isso é o processo de industrialização, certo? O nosso processo de industrialização foi uma industrialização tardia. Nós demoramos muito a industrializar. O país veio ter a sua indústria de maneira mais intensa a partir de 1950, enquanto que a primeira revolução industrial ocorreu lá em 1750. Professor, o que tem a ver urbanização com industrialização? Gente, a urbanização ela está diretamente ligada à industrialização, porque a indústria é uma atividade tipicamente urbana e ela atrai pessoas para perto de si, né? E acaba criando ali aglomerações, criando ali toda uma estrutura. Pessoas vão até essas regiões onde são implantadas indústrias, procuram moradias ali, e é criada toda uma estrutura nessa região para atender as pessoas, até mesmo que trabalham, atender ali aquela indústria. Não podemos esquecer que no espaço rural também existem as agroindústrias, certo? Que são indústrias voltadas para o beneficiamento dos produtos agrícolas, indústrias que utilizam os produtos primários ali, como fonte para poder exercer a sua atividade. Por exemplo, uma indústria que produz álcool, indústria sucroalcooleira. Então, geralmente, em grandes propriedades rurais aí de cana-de-açúcar, você vai ver implantado ali indústrias sucroalcooleiras, né? Ou seja, indústrias que já vão trabalhar no beneficiamento dessa cana, para obter ali o seu produto, tá bom? Muito bem. Dando continuidade, vamos falar então sobre o espaço rural. Agropecuária, então agro
agropecuária envolve a agricultura e a criação de animais. Lembrando que não é só a criação de gado, lembrando que não é só a criação de vaca, de boi, mas também de outros animais, tá? Constitui uma atividade econômica muito importante no Brasil. Então, em 2015, cerca de 276 milhões de hectares do território brasileiro, segundo a ONU, eram utilizados pela agropecuária. Veja só, de todo o território brasileiro, 276 milhões de hectares eram utilizados pela agropecuária em 2015. É uma quantidade considerável. Se você observar aqui, ó, as atividades econômicas aqui, do território, em relação ao território do Brasil, 70%, tá bom? 70% do nosso território é utilizado, pela agropecuária, 22% pela indústria e 8% uso doméstico, tá vendo? Bom, principais produtos produzidos no campo brasileiro. Hoje, quais são os 10 principais produtos produzidos no nosso campo? O primeiro deles aí com destaque é a soja, cana-de-açúcar, café, milho, algodão, laranja, arroz, cacau e tabaco. Lembrando que as produções em grande escala, as produções que são feitas nas propriedades, nas grandes propriedades rurais, tá? Propriedades monocultoras, ou seja, que produzem um produto apenas, elas são voltadas para o mercado externo, são voltadas para a exportação, ok? Bom, geralmente essas propriedades monocultoras são de grandes proprietários, tá? Tendo aí inclusive a presença do capital estrangeiro, muitas vezes são investidores estrangeiros que vêm, investem, compram terra e investem, alugam terra e investem aí no nosso território, tá bom? Nessa área da agropecuária, ok? Bom, a modernização do campo brasileiro. Quando a gente fala de modernização do campo brasileiro, a gente pensa, bom, modernização daquilo que é rural? Sim, modernização daquilo que é rural. Existe a agricultura tradicional e a agricultura moderna, ok? A agricultura tradicional, ela não utiliza tantas técnicas, as técnicas modernas, uso de maquinários, fertilizantes, ok? Na sua produção, tá bom? Na agricultura tradicional, a gente vê mais uma agricultura baseada no trabalho familiar, certo? Com técnicas simples de produção, ok? Por exemplo, em muitas regiões ainda é utilizado o serviço manual, tá? Na agricultura tradicional. E a agricultura moderna ela já é o oposto. Já é uma agricultura que utiliza pouca mão de obra, utiliza mais os maquinários mais modernos, e técnicas mais modernas de produção, ok? Então, até meados do século XX até meados de 1950, a agropecuária ela se desenvolvia no Brasil por meios tradicionais de produção, cujas características são. Então, quais são as características da agropecuária tradicional? Quais são? De que vale a agropecuária tradicional, ela se vale de quais técnicas? Técnicas tradicionais, técnicas rudimentares, técnicas simples. Uma coisa que vocês não podem esquecer é que a agricultura, a agropecuária tradicional, ela geralmente é praticada pelos pequenos produtores. São os pequenos produtores que produzem voltado para o mercado interno, são eles que utilizam aí dessa prática, da agropecuária tradicional, ok? Então, quais são essas características? Queimado da vegetação nativa para abertura de terrenos. Então, queima a vegetação nativa para abertura de terrenos. Há lugares, inclusive numa pesquisa que eu fiz em Quirinópolis, houve inclusive esse tipo de relato, que às vezes no cerrado do brasileiro, o que acontece? Às vezes durante a noite, colocam lá máquinas, fazem a derrubada ali da mata, fazem a derrubada ali da vegetação nativa e enterra na mesma noite. Então, de dia você passa, você vê a mata. Quando é no outro dia, você passa e você não vê mais a mata,
Então, porque utiliza maquinários mais modernos, certo? Técnicas mais modernas. Já na agricultura tradicional, o que ainda utiliza? A queimada da vegetação nativa para abertura de terrenos, ok? Em alguns casos, ainda se utiliza a tração animal, né? A utilização de arado de tração animal para preparação do solo e utilização reduzida de fertilizantes, adubos e maquinários, ok? Então, na agricultura tradicional, em alguns casos utiliza-se ainda tração animal para preparar o solo, arar a terra, né? E também é uma utilização reduzida de fertilizantes, adubos e maquinários. Por exemplo, o gado ali, na criação de gado, né? Na agricultura tradicional, na pecuária tradicional, aliás, o gado é criado solto no pasto. Então, ele alimenta de quê? Daquilo que a terra oferece, da grama que a terra oferece, certo? Aí, às vezes, no momento da seca, onde ali o capim seca, o que o produtor faz? Aí sim ele complementa a alimentação daquele gado com algum tipo de ração. Então, se você imaginar aí, ó, se você observar, tá? Aqui eu tenho uma agricultura mais tradicional, mais simples, utilizando a tração animal, tá? Aqui eu tenho, olha só, a pessoa está tirando leite ainda de maneira manual, tá? A ordenha manual. Há outra forma de se fazer? Sim, na pecuária voltada para exportação, na pecuária intensiva, voltada para exportação. Nessa pecuária voltada para exportação, a ordenha, produção de leite, né, voltada para os laticínios, para grandes indústrias aí que utilizam o leite como matéria-prima, a ordenha ela é feita de maneira mecanizada, ok? Então aqui você observa o trabalho de colheita manual ainda, ok? Bom, continuando, nós vamos agora falar um pouquinho das mudanças ocorridas no campo. A partir da década de 1970, a prática da agropecuária moderna passou a ganhar espaço no campo brasileiro, utilizando recursos com tecnologia mais avançada na agricultura, como adubos, fertilizantes, sementes selecionadas, máquinas e implementos agrícolas. E na pecuária, com a introdução de técnicas avançadas de criação de animais, como o uso de medicamento e melhoramento genético, vacinas e rações enriquecidas. Então não esqueçam essa data, a partir da década de 1970, a prática da agropecuária moderna passou a ganhar mais espaço no campo brasileiro. Então, essa agropecuária moderna utiliza recursos com tecnologia mais avançados. Então, utiliza-se adubos, fertilizantes, tá? Sementes selecionadas, máquinas, implementos agrícolas. Na pecuária, utiliza-se introdução de técnicas mais avançadas na criação de animais, como o uso de quê? Medicamento para controle de doenças, melhoramento genético do animal para obter maior qualidade no produto e produtividade, vacinas e rações enriquecidas. Para que tudo isso? Por que tudo isso? Porque o objetivo aqui é aumentar a produtividade, produzir muito para atender o mercado externo e assim obter mais lucro, ok? Então veja só, aqui é um combate, tá vendo? Aqui é uma irrigação, eu tenho aqui um combate de agrotóxico, tá vendo? Aqui um combate às pragas, tá? Eu tenho aqui os animais confinados, a colheita aqui, mecanizada, ok? Eu tenho aqui uma ordenha mecanizada, tem aqui outros tipos de animais também, que são suínos, aqui confinados. Tudo isso com o objetivo de obter maior produtividade e maior lucratividade também, ok? Bom, quais são os contrastes que existem no campo brasileiro? No espaço rural do Brasil, há pequenas e grandes propriedades. Cada uma delas possui as seguintes características. Quais são as características das pequenas propriedades? O cultivo é desenvolvido por mão de obra familiar, a produção é voltada para o sustento da família do agricultor e a comercialização ali local, para atender o mercado interno. Já as grandes propriedades, elas são equipadas com maquinários sofisticados, técnicas modernas de produção. A produção é voltada para o abastecimento de indústrias e para a exportação, ok?
Então, existem esses contrastes. Nós temos as pequenas propriedades e as grandes propriedades. Tá? Em muitas situações, as pequenas propriedades têm dificuldade de competir, né, ter os seus produtos aí competindo com os produtos dos grandes proprietários. Vejamos, por exemplo, na produção de leite. Um pequeno produtor, ele produz menos. Se ele produz menos leite, se ele é um pequeno produtor, as técnicas que ele utiliza, na qualidade desse animal, no tratamento desse animal, até mesmo na qualidade desse produto, são diferentes daquele que obtém, daquele que é grande proprietário, né, daquele que é grande produtor. Então, ele não consegue competir, né, ter competitividade, né, porque quanto mais esse produtor produz, né, e produz com qualidade, mais preço ele pode colocar no seu produto, ok? O seu produto acaba saindo no mercado no preço mais caro. Então, existem esses contrastes. Pequenas propriedades utilizam técnicas bem mais simples e as grandes propriedades utilizam maquinários sofisticados e técnicas mais modernas, ok? Bom, tá aí exemplos de agricultura familiar, tá? E ao mesmo tempo da agricultura moderna, ok? Êxodo rural e estrutura fundiária do Brasil. O que seria êxodo rural? Êxodo é saída das pessoas do campo para a cidade. Se o êxodo é rural, a saída foi da área rural, ok? Se saiu da área rural, foi em direção à cidade, ok? Então, o que seria a relação desse êxodo rural e a estrutura fundiária do Brasil? O que é isso, estrutura fundiária do Brasil? A estrutura fundiária, ela mostra como que as terras estão distribuídas no nosso país, tá? Vamos por parte aqui. Êxodo rural é a migração de um grande contingente de pessoas do campo para a cidade. O que provocou no Brasil esse êxodo rural? A introdução de maquinários no campo, que causou o desemprego e a oferta de empregos nas indústrias. Então, o que causou o êxodo rural? O que levaram as pessoas a sair do campo e ir para a cidade? Primeiro, a introdução de maquinários. O que a introdução de maquinários fez? Fez com que houvesse perda de emprego. Muitas pessoas ficaram desempregadas, não tinham como mais trabalhar no campo, tá? E aí as indústrias que estavam surgindo também nas cidades começaram a ofertar empregos. Então isso atraiu também essa população, ok? A criação do Estatuto do Trabalhador Rural em 1963, que deu ao trabalhador rural os mesmos direitos que os outros trabalhadores, aumentando assim os custos para os proprietários. Como assim, professor? Explique isso. Preste atenção, queridos. Foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural, que deu para os trabalhadores rurais os mesmos direitos que os outros trabalhadores. Então, os proprietários, pessoal, os patrões, os donos das propriedades, mandaram muita gente embora. Dispensaram muitos desses trabalhadores, porque eles teriam que agora teriam que ter mais custos para ter esse funcionário. Porque aí agora ele teria que pagar todos os direitos desse funcionário, né, como férias, 13º, etc. Então, os proprietários, não querendo arcar com esse custo, acabou mandando muita gente embora, ok? Então, isso fez com que muitas pessoas saíssem do campo e fossem para a cidade. Estrutura fundiária é a forma como as propriedades rurais estão organizadas ou distribuídas no território do país de acordo com o seu tamanho. Então, como que as grandes propriedades estão distribuídas e como que as pequenas propriedades estão distribuídas? No Brasil, essa estrutura fundiária apresenta grande concentração de terras nas mãos de um pequeno número de pessoas. Gente, é uma realidade do nosso país. A grande concentração de terras nas mãos de um pequeno número de pessoas. Então, nós temos pequenos produtores, outras pessoas que desejam produzir, tem até um movimento social, o movimento do sem terra, que englobam aí pessoas que, em tese, querem um pedaço de terra aí para produzir, ter seu pedaço de terra para poder ter os meios de produção e produzir, também participar aí da economia e ter condições de sobrevivência, Porém, nós temos uma estrutura fundiária que é caracterizada pela concentração de terra, muita terra na mão de uma minoria. Então, nós temos proprietários de terra aí com milhares de hectares, enquanto muita gente não tem, às vezes, o teto, ou nem um pedacinho de terra ali para poder
fazer o seu plantio, tá bom? Bom, a concentração fundiária ela é agravada pelo fato de muitos pequenos proprietários estarem endividados. Daí vendem suas terras para os grandes proprietários e migram para a cidade para trabalhar. Às vezes, o governo implanta medidas para ajudar os pequenos proprietários. Então, uma dessas medidas, por exemplo, empréstimos, né? Só que, às vezes, o governo dá um empréstimo, mas não capacita esse pequeno proprietário para gerir a sua propriedade. E acaba que ele não consegue utilizar, aumentar a sua produtividade ali com aquele empréstimo, ele fica com a dívida e aí para pagar a dívida muitos deles vendem as suas pequenas propriedades para os grandes proprietários, tá bom? Outra coisa que acontece também, o uso excessivo de agrotóxicos, gente, o que faz? Prejudica a produção dos pequenos produtores. Então, ali, o pequeno produtor ali, aquela fazendinha ali no meio de uma grande propriedade. Geralmente, com o tempo, ele acaba não dando conta de ficar ali. Por quê? Tudo que ele planta não dá por conta do veneno que é jogado ali próximo da sua propriedade. Né? Acontece muita contaminação de rios, até mesmo os animais sofrem com os agrotóxicos, né? Como, por exemplo, nas grandes propriedades, por exemplo, propriedades que produzem, por exemplo, gado de corte, né? Ou os pequenos produtores de leite, por exemplo, eles sofrem com a questão da cana-de-açúcar, porque o insumo ali da cana-de-açúcar, ele atrai muitas moscas, e essas moscas, nos pequenos proprietários ali perto daquelas fazendas, daquelas grandes propriedades, às vezes tem uma pequena propriedade ali, né, do senhor que junto com a sua família produz um pouquinho de leite, e aí aquela mosca que dá ali ataca o gado, tá? Ela é atraída pela questão da cana, então ataca o gado ali e acaba que muitos gados dão mastite, dão doenças por conta dessa influência aí da produção da cana. Estou apenas citando um exemplo, nós temos outros. Então, os pequenos proprietários, muitas vezes eles se sentem sufocados pelos grandes proprietários e acabam, assim, migrando para a cidade para trabalhar, ok? Bom, já estamos finalizando a concentração fundiária e os conflitos pela terra. O Brasil possui grandes áreas que são próprias para o cultivo e a criação de animais. No entanto, nosso país não consegue aproveitar toda a capacidade produtiva, devido a que nós temos muita capacidade de produção, tá? Mas nosso país não consegue aproveitar toda essa capacidade produtiva. Por conta de que? Falta de incentivos do governo, né, para o setor agropecuário e a concentração fundiária e a especulação imobiliária. O que é isso? Aí a especulação imobiliária por parte de grandes empresários que querem terras para aumentar aí, né, lotear aí, aumentar as áreas da cidade, ok? Para se resolver essa desigualdade na estrutura fundiária do país, os estudiosos propõem o que se chama de reforma agrária. O que seria essa reforma agrária? É pegar as terras em parte, né, em tese, em síntese, né? Resumindo aí, eu sei que a reforma agrária é muito mais complexa, mas o que seria essa reforma agrária? É você pegar as terras improdutivas do país, as terras que não produzem, que têm capacidade produtiva, porém não estão produzindo, né? E distribuir aí entre outras pessoas que desejam produzir no campo, ok? E gerar riqueza, tá bom? Bom, nós temos aqui, olha, somente para título de informação, conflitos de terra. Olha aqui, isso aqui é conflitos de pessoas que ocupam as terras. Aqui é conflito com indígenas. Muitas terras indígenas vêm sendo ocupadas e muitas pessoas buscam aí ocupar as terras indígenas, não só indígenas também, outros trabalhadores rurais, trabalhadores sem terra, ok? Que às vezes eles apossam de algumas áreas querendo produzir, mas aí tem o conflito aí com o dono da propriedade, etc, ok? Bom, vou deixar essa questão para você pensar. Você é a favor ou não da reforma agrária? Você é a favor de pegar a terra que não é produtiva, do proprietário que não está produzindo, e distribuir ela entre os sem terra? Ok? Bom,
Aqui são as áreas de conflitos por terra. Tem conflitos por terra aqui espalhados em todo o país, né? Mas nós vemos mais conflitos no norte, tá bom? Do país, ok? E aqui uma charge, né? Mostrando aí um capanga aí, né? Uma pessoa, um fazendeiro aí com a arma, utilizando a arma, aí mostrando aqui, ó, são camponeses, né? Que supostamente foram mortos aí por nesses conflitos pela terra, tá bom? Essa é uma questão muito polêmica, que envolve aí tanto o movimento do sem terra quanto aquelas pessoas que defendem a propriedade privada, ok? Bom, é o que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que eu tenha contribuído, tá bom? Estudem, façam as suas análises, sigam as orientações, tá bom? Eu quero deixar um grande abraço para você. Até a próxima.